Você já reparou como alguns homens parecem atrair mulheres sem esforço, enquanto outros fazem tudo certo e ainda assim são ignorados? Aqui vai a parte que ninguém gosta de ouvir. Não é sobre frases prontas, aparência perfeita ou tentar convencer alguém que não quer você. É sobre como você se posiciona. A maioria dos homens aprende desde cedo a correr atrás, insistir, provar valor e mostrar que é diferente. E, ironicamente, isso é exatamente o que mais afasta uma mulher. Não porque ela seja difícil, mas porque esse comportamento comunica insegurança, necessidade e medo de perder, mesmo antes de qualquer conexão real existir. Aqui está a verdade controversa. A atração não nasce de esforço excessivo. Ela nasce de presença, clareza e limites. Uma mulher não se sente atraída quando percebe que você está tentando ganhar algo dela. Ela se sente atraída quando percebe que você já está inteiro, com ou sem a aprovação dela. E sim, isso significa que às vezes a melhor forma de atrair uma mulher, mesmo quando ela não demonstra interesse, é não tentar mudar a mente dela. Parece contraditório, mas é libertador. Quando você aborda uma mulher sem a necessidade de resultado, algo muda imediatamente na dinâmica. A conversa fica mais leve, a energia muda, a pressão desaparece. Este vídeo não é sobre manipulação, não é sobre truques psicológicos ou jogos mentais. É sobre algo muito mais desconfortável para a maioria dos homens: assumir responsabilidade pelo próprio valor e parar de implorar por validação. Ao longo deste conteúdo, você vai aprender como se posicionar de uma forma que naturalmente desperta curiosidade, respeito e sim atração, sem ultrapassar limites, sem desrespeito e sem perder sua dignidade no processo. Se você é um homem cansado de tentar impressionar, cansado de ser bonzinho demais e cansado de não ser levado a sério, então preste atenção, porque a forma como você se aproxima muda tudo. 1. Pare de tentar convencer. Aqui está um erro comum entre muitos homens: acreditar que a atração acontece quando você explica demais, insiste demais ou tenta provar porque merece atenção. Isso nunca funcionou e nunca vai funcionar. Quando você tenta convencer uma mulher a se interessar por você, o que ela sente não é atração. Ela sente pressão. A verdade é simples, mas desconfortável. Ninguém se sente atraído por alguém que está tentando ganhar aprovação. O ato de convencer comunica falta de opções, medo de rejeição e uma necessidade silenciosa de validação. Mesmo que você não diga isso em palavras, o corpo e o tom entregam tudo. Um homem confiante não entra numa interação para mudar a mente de alguém. Ele entra para ver se existe conexão. Se existe, ótimo. Se não existe, ele respeita e segue em frente. E esse comportamento, por ironia, é exatamente o que desperta curiosidade, porque é raro, porque foge do padrão. Quando você se aproxima sem tentar impressionar, algo muda imediatamente. A conversa fica mais leve. Você não pesa cada frase, não tenta ser engraçado demais, não tenta parecer misterioso. Você apenas está ali, presente, confortável com quem você é. Isso não significa ser frio ou distante, significa ser claro e tranquilo. Você pode mostrar interesse sem se diminuir, pode elogiar sem exagerar, pode conversar sem pedir permissão emocional a cada frase. Muitos homens perdem oportunidades porque confundem respeito com passividade. Respeitar não é se apagar. Respeitar é não invadir, não insistir e não negociar seu valor. Quando uma mulher percebe que você não está tentando convencê-la de nada, ela se sente segura. E quando existe segurança, existe espaço para curiosidade. Nem sempre isso vira atração. E tudo bem. O ponto não é controlar o resultado. O ponto é manter sua postura intacta. No momento em que você para de tentar convencer, você deixa de ser mais um e passa a ser um homem que escolhe, não alguém que implora para ser escolhido. 2. Entre sem expectativas. A maioria dos homens se aproxima de uma mulher já imaginando o resultado: ela gostar, responder certo, demonstrar interesse, validar. Esse filme acontece todo na cabeça, e é exatamente isso que destrói a naturalidade da interação. Expectativa cria tensão, e tensão emocional é sentida, mesmo quando não é falada. Quando você espera algo, seu corpo denuncia: postura rígida, respostas ensaiadas, ansiedade disfarçada de simpatia. A mulher percebe que existe algo em jogo, e ninguém gosta de sentir que virou o prêmio de alguém. Um homem centrado entra numa conversa sem roteiro interno. Ele não está ali para ganhar. Está ali para experimentar o momento. Se a conversa flui, ótimo. Se não flui, ele não força. Ele não leva para o pessoal. Ele não tenta consertar. Isso é poderoso porque comunica algo raro: desapego emocional saudável. Não é indiferença, é estabilidade. É a capacidade de estar presente sem precisar que o outro corresponda para você se sentir bem.
Quando você tira a expectativa, você ganha liberdade. Você escuta melhor. Responde melhor. Ri com mais naturalidade. Não tenta preencher silêncios por nervosismo. Você não corre atrás de sinais mínimos como se fossem grandes vitórias. E aqui vem a parte que poucos homens aceitam. Muitas vezes, a mulher só começa a demonstrar interesse quando percebe que você não depende disso, porque isso quebra o padrão. Ela deixa de ser colocada num pedestal e passa a ser apenas uma pessoa conversando com outra. Entrar sem expectativas também significa estar disposto a ir embora mentalmente a qualquer momento. Não por orgulho, mas porque você entende que sua paz não está ligada ao resultado daquela interação. Quanto menos você espera, mais autêntico você se torna. E autenticidade é a base de qualquer atração real. 3. Trate interesse como bônus. Muitos homens vivem como se a atenção de uma mulher fosse algo raro, quase um prêmio que define o valor deles. E é exatamente essa mentalidade que os mantém presos. Quando você coloca o interesse dela como objetivo principal, você perde o controle da própria postura. Um homem sólido entende algo simples: interesse é um extra, não a base. É bom quando acontece, mas sua identidade não depende disso. Você não entra numa interação para ver se ela gosta de você. Você entra para ver se você gosta da dinâmica. Isso muda tudo. Porque quando o interesse é tratado como bônus, você não exagera, não acelera, não se adapta demais só para agradar. Você permanece fiel ao seu jeito, às suas opiniões, ao seu ritmo. Todo homem já passou por aquela situação em que a conversa começa bem, mas no momento em que ele percebe um pequeno sinal positivo, ele muda. Fica mais disponível, mais cuidadoso, mais preocupado em não errar. E sem perceber, começa a se moldar. É aí que a atração começa a cair. Quando você entende que o interesse dela não é essencial, você mantém a mesma energia do início ao fim. Você não se vende melhor do que realmente é. Não cria uma versão artificial para sustentar a atenção. Isso não é sobre jogos, é sobre coerência interna. Mulheres percebem quando um homem está confortável com a possibilidade de não ser escolhido. Isso comunica maturidade emocional. E aqui está algo que poucos homens refletem. Nem toda mulher que demonstra interesse merece o seu. Quando você assume isso, você sai da posição de reação e entra na posição de escolha. Tratar o interesse como bônus te devolve dignidade. Você se conecta por vontade, não por carência. E essa postura naturalmente cria respeito, com ou sem resultado. 4. Quando ir embora é poder. Aqui vai uma crítica direta aos homens. Muitos permanecem em situações onde claramente não são valorizados, apenas porque têm medo de perder a chance. Isso não é persistência, é falta de limites. E limites são uma das coisas mais atraentes que um homem pode ter. Saber ir embora não é sobre fazer cena, punir ou tentar provocar reação. É sobre autorrespeito. Quando você percebe desinteresse, frieza ou desatenção constante, insistir não te torna mais confiante, te torna previsível. Um homem que se valoriza entende que presença é algo que se oferece, não algo que se implora. Ele não fica explicando demais, não pede desculpa por existir e não tenta segurar alguém que não quer estar ali. Muitos homens dizem: mas e se eu desistir cedo demais? Essa pergunta nasce do medo, não da razão. Se você precisa se diminuir para alguém ficar, essa pessoa já não é para você. Ir embora no momento certo é um sinal claro de maturidade emocional. Mostra que você sabe o que quer e, principalmente, o que não aceita. Isso quebra o padrão de homens que ficam disponíveis a qualquer custo. E aqui está o choque. Às vezes, o simples ato de sair com tranquilidade muda a percepção dela. Não porque você foi embora, mas porque você mostrou que sua vida não gira em torno daquela interação. Homens precisam acordar para isso. Atração não cresce onde não existe respeito. E respeito começa quando você para de se abandonar para manter alguém por perto. Ir embora, quando necessário, não te faz perder poder, te devolve. 5. Linguagem corporal masculina. Antes de você abrir a boca, seu corpo já falou tudo. E muitos homens perdem qualquer chance não pelo que dizem, mas pela forma como se apresentam fisicamente. Linguagem corporal fraca transmite insegurança, pressa por aprovação e medo de rejeição, mesmo que suas palavras sejam boas. Homens que atraem não ocupam espaço pedindo desculpa. Eles se posicionam com calma. Ombros relaxados, postura aberta, movimentos controlados. Nada de gestos nervosos, mãos inquietas ou corpo inclinado demais, como se estivesse pedindo permissão para existir ali. Um erro comum é tentar compensar nervosismo com excesso de movimento. Andar demais, mexer demais, rir demais. Isso não cria conexão, cria instabilidade. Estar confortável em silêncio, parado, presente, é algo raro e poderoso.
Contato visual é outro ponto crítico. Não é encarar de forma invasiva, nem desviar o olhar como quem se sente menor. É olhar com tranquilidade, sem pressa, sem desafio. Um homem seguro não usa os olhos para pedir aprovação. Ele usa para conectar ou observar. A forma como você ocupa o espaço diz muito. Se você se encolhe, cruza braços por proteção ou inclina o corpo excessivamente, comunica submissão. Se você se abre, mantém os pés firmes no chão e respira com calma, comunica estabilidade. E aqui vai algo que poucos homens aceitam. Sua linguagem corporal precisa estar alinhada com sua vida. Não adianta fingir confiança por 5 minutos. O corpo sempre revela a verdade emocional. Por isso, homens que se respeitam fora das interações tendem a ser naturalmente atraentes dentro delas. Não se trata de dominar ou impressionar fisicamente. Trata-se de conforto consigo mesmo. Um corpo relaxado mostra que você não está em modo de sobrevivência social. Quando sua presença é firme e tranquila, você não precisa provar nada. E quando você não precisa provar nada, você automaticamente se destaca. 6. Silêncio que cria tensão. A maioria dos homens tem pavor do silêncio. Assim que a conversa desacelera, eles correm para preencher o espaço com qualquer coisa. Explicações longas, piadas forçadas, perguntas sem sentido. Esse impulso não vem de empatia, vem de ansiedade. O silêncio não é um inimigo, é um filtro. Um homem seguro não fala para manter a atenção. Ele fala quando tem algo a dizer, e quando fica em silêncio, ele permanece confortável, presente, sem se justificar. Esse tipo de silêncio cria algo raro hoje: tensão positiva. Não aquela tensão pesada ou desconfortável, mas aquela curiosidade leve. A pessoa começa a observar mais, sentir mais, pensar mais, porque você não está entregando tudo de uma vez. Quando você aceita o silêncio, você mostra autocontrole. Mostra que não depende da reação imediata dela para se sentir bem. E isso, por si só, muda a dinâmica da interação. Muitos homens acreditam que precisam entreter. Isso os coloca numa posição inferior. Você não é um apresentador tentando manter audiência. Você é um homem em troca real. Conversa é ritmo, não monólogo. Silêncio também é respeito. Você dá espaço para ela reagir, pensar, sentir. Não atropela, não invade, não pressiona. Isso cria segurança emocional. E segurança é pré-requisito para qualquer atração saudável. Existe uma diferença clara entre silêncio vazio e silêncio presente. O silêncio vazio vem do medo. O silêncio presente vem da tranquilidade. Um afasta, o outro aproxima. Homens que dominam o silêncio não controlam pessoas. Eles controlam a si mesmos. E esse controle interno é percebido sem esforço. Aprender a ficar em silêncio quando necessário é um sinal de maturidade. E maturidade, ao contrário do que muitos pensam, é extremamente atraente. 7. Desapego ao resultado. Um dos maiores sinais de fraqueza emocional é quando um homem entra numa interação já preso ao final. Ele não está vivendo a conversa, está negociando mentalmente o desfecho. E isso mata qualquer possibilidade de conexão real. Desapego ao resultado não é desistir. É não se apegar emocionalmente a algo que ainda nem aconteceu. É entender que você pode estar interessado, presente e aberto, sem transformar aquilo numa necessidade. Quando você se apega ao resultado, você começa a se autocensurar. Pensa demais antes de falar. Evita discordar. Ajusta seu comportamento para não estragar tudo. E nesse processo, deixa de ser você. Um homem desapegado continua sendo o mesmo, independentemente da resposta dela. Se a conversa flui, ótimo. Se não flui, ele não se sente rejeitado. Apenas percebe que não houve compatibilidade. Esse tipo de postura é raro porque exige algo que poucos homens desenvolvem: vida própria sólida. Quando sua identidade não gira em torno de aprovação externa, o resultado de uma interação perde peso. Mulheres percebem quando um homem está emocionalmente livre. Não porque ele é indiferente, mas porque ele não está tenso. Ele não pressiona, ele não acelera, ele não cria urgência artificial. Desapego também significa aceitar que nem toda conexão precisa virar algo maior. Algumas conversas existem só para existir. E isso é suficiente. Quanto menos você tenta controlar o desfecho, mais natural você se torna. E naturalidade é o que separa homens interessantes de homens esforçados. No fim, o homem que não se apega ao resultado não perde mais. Ele aprende, observa e segue em frente. Inteiro. 8. Respeito que gera curiosidade. Respeito não é se diminuir, concordar com tudo ou engolir desconforto para manter alguém por perto. Muitos homens confundem respeito com submissão e pagam um preço alto por isso.
Porque onde você se apaga, a curiosidade morre. Um homem respeitoso mantém seus limites claros. Ele escuta, mas não se anula. Discorda sem agressividade. Se posiciona sem precisar provar força. E exatamente por isso desperta interesse. Curiosidade nasce quando a outra pessoa percebe que você não está moldando sua personalidade para agradar. Você tem opiniões, ritmo próprio, visão de mundo. Isso cria contraste, isso cria presença. Respeitar também é saber quando não avançar. Não forçar intimidade, não invadir espaço emocional ou físico. Um homem que respeita entende que atração não se exige, se permite. E aqui está algo que poucos homens entendem. Mulheres se sentem mais à vontade com homens que não tentam conquistar o tempo todo. Quando você não está constantemente buscando validação, a interação fica mais equilibrada. Respeito verdadeiro não vem do medo de errar, vem da consciência de valor próprio. Você trata bem porque escolhe, não porque precisa. Esse tipo de postura cria uma sensação diferente. A mulher sente que está lidando com alguém estável, não com alguém tentando ganhar algo dela. E estabilidade gera curiosidade, porque é rara em um mundo de carência disfarçada de confiança. Quando existe respeito genuíno, a conversa não fica pesada, fica aberta. E em ambientes abertos, a atração tem espaço para surgir, se for para surgir. Respeitar não te torna previsível, te torna sólido, e solidez chama a atenção. 9. Autenticidade acima de tudo. Aqui está uma verdade que muitos homens evitam encarar. Você não perde mulheres por ser você mesmo. Você perde quando tenta ser alguém que não sustenta. Nada quebra mais rápido uma possível atração do que inconsistência. E inconsistência nasce quando você atua. Muitos homens entram numa interação usando uma versão melhorada de si mesmos. Falam diferente, agem diferente, concordam com coisas que não concordam, escondem partes da personalidade. No começo, isso até pode gerar atenção. Mas com o tempo, a máscara pesa e cai. Autenticidade não é dizer tudo o que pensa sem filtro. É agir em alinhamento com quem você é, sem esforço exagerado para impressionar. É não rir quando não achou graça. É não fingir interesse em algo só para criar conexão. É não mudar seu ritmo porque tem medo de perder a atenção. Quando você é autêntico, algo poderoso acontece. Você filtra naturalmente. Algumas mulheres não vão se interessar. E isso é ótimo, porque você para de atrair pessoas pela persona errada e começa a atrair quem realmente combina com você. Homens precisam acordar para isso. Agradar todo mundo é sinal de identidade fraca. Um homem inteiro sabe que não será para todas e não tenta ser. Ele se permite ser específico, humano, imperfeito. Autenticidade também significa assumir falhas sem se justificar demais. Não tentar parecer invencível. Segurança real não vem de perfeição, vem de coerência interna. Mulheres sentem quando um homem está confortável com quem é. Isso se manifesta na fala, no corpo, no silêncio, nas reações. Não existe técnica que substitua isso. E aqui vai a parte mais desconfortável. Ser autêntico exige coragem. Coragem para ser rejeitado. Coragem para não ser escolhido. Coragem para não performar. Mas essa mesma coragem é o que separa homens comuns de homens respeitados. Quando você para de tentar ser atraente e começa a ser verdadeiro, você muda o jogo. Porque a atração real não nasce de esforço calculado, nasce de presença honesta. Autenticidade não garante resultados rápidos, mas garante algo muito mais valioso: paz, dignidade e conexões reais. E isso, no longo prazo, vence qualquer truque. 10. Quando você escolhe, tudo muda. A maioria dos homens vive como se estivesse esperando ser aceito. Eles entram nas interações torcendo para dar certo, analisando sinais, tentando não errar. O problema é que, nesse estado, eles nunca escolhem, apenas reagem. E um homem que não escolhe sempre fica em desvantagem. Aqui está a virada de chave. A atração muda quando você se coloca na posição de escolha. Não escolha arrogante, escolha consciente. Você não está ali apenas para saber se ela gosta de você, mas para perceber se aquilo faz sentido para a sua vida. Quando você começa a escolher, sua postura muda automaticamente. Você observa mais, escuta melhor, não se apressa, não se vende, não corre para preencher espaços emocionais. Você não tem pressa porque não está carente de validação. Homens que escolhem não aceitam qualquer dinâmica. Se a conversa é rasa, forçada ou desrespeitosa, eles não insistem, não tentam consertar. Eles reconhecem e seguem. Isso não é frieza, é maturidade. Muitos homens dizem que querem mulheres confiantes, interessantes, equilibradas, mas se comportam como se qualquer atenção fosse suficiente. Essa incoerência é sentida. Quando você passa a escolher, você se alinha com o que diz querer. Escolher também significa aceitar perder.
Aceitar que algumas pessoas não vão se encaixar. E isso não diminui você. Pelo contrário, fortalece. Porque você para de se moldar e começa a se respeitar. Existe algo extremamente magnético em um homem que sabe o que quer e o que não quer. Não porque ele controla os outros, mas porque ele está no controle de si mesmo. E aqui está o ponto final. Quando você escolhe, você se liberta. Você não depende da reação dela para se sentir inteiro. Você se move a partir de clareza, não de medo. A ironia é simples. Quanto menos você implora para ser escolhido, mais você se torna alguém que pode escolher. E esse lugar, de calma, presença e direção, é onde a atração mais verdadeira nasce.